Beleza? Tudo certinho? Tá me ouvindo bem aí? Fala, mano. Tudo na paz e contigo? Beleza? Também, tudo bem aqui, velho. Que tá Deixa um eu tempo. copiar o link aqui e mandar lá no grupo lá. Mandei lá no grupo lá. Tá me Beleza. ouvindo e me vendo de boa? 100%. Daí também, ó. Tá funcionando legal. Sim. Foi mal a demora, velho. Pegar uma batida chegando em casa, engarrafamento fudido. Faz parte. Não, faz E parte. aí? E aí? Co... Como é que estão as coisas por aí com as suas análises desse mercado que a gente não sabe se é uma bull trap, se sobe, se cai mais para os 13K, como é que estão as coisas por aí? Cara, assim, ó, uma coisa que eu posso garantir pro pessoal, porque quando a gente fala de análise on-chain aí, a gente está falando basicamente dos fundamentos, né? De como olhar. As pessoas realmente é interessante que as pessoas entendam como que funciona, né, uma blockchain, porque muito se fala de blockchain, 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 as pessoas não param de verdade para tentar entender e ver o que é aquilo ali. A gente conhece, né, está muito acostumado a falar de redes sociais, né, a própria internet, toda hora fala disso, redes. E a gente não entende simplesmente o Bitcoin, né, a blockchain, como uma rede, porque ela é. Então, quando a gente fala dos dados on-chain, a gente está justamente olhando, né, para dentro dessas informações e tentando analisar e tentando entender o que está acontecendo ali dentro. O pessoal que já investe, o pessoal que tem uma noção um pouquinho maior de investimentos, eu costumo dizer que quando a gente vai comprar uma ação, você é um investidor que preza pelos fundamentos e tem aquela estratégia de buscar, né, comprar um ativo, comprar um longo prazo, você vai querer se informar do balanço da empresa, de como é que estão os números, né? E a análise fundamentalista vai até muito além disso, né? A gente não olha só para o balanço da empresa, a gente olha para os concorrentes, para o mercado, se não vai faltar nenhum suprimento ali dentro daquele mercado em algum momento, porque isso pode acontecer, né? Aí a atividade pode ter problema. E dentro de cripto, como eu até tuitei antes, eu deixei no Stories para a galera ver, eu entendo que existe uma barreira muito grande das pessoas entenderem que a gente não pode analisar as criptomoedas da mesma forma que a gente analisa essas empresas. A gente não existe um balanço contábil, afinal, né, do Bitcoin ou da Ethereum para a gente ver, nossa, qual é o fluxo de caixa. Quem já mexeu com investimento sabe mais ou menos do que eu estou falando. O EBITDA do Bitcoin. Não, isso simplesmente não existe, né? Não existe o EBIT do Bitcoin, a gente não tem como olhar para esses números. Esses números aí no Bitcoin são diferentes, a gente tem que entender como rede, né? Também tem esse detalhe, né, cara? Não é só uma questão de números exatamente. O Bitcoin é uma rede, e essa rede é uma rede monetária, não é uma rede social. Então, a gente tem que entender como rede monetária. E os números de uma rede são diferentes dos números de uma empresa, né? A própria atividade econômica é diferente. Então, hoje os investidores, assim, os analistas, eu vejo que eles estão muito trancados e não conseguem ter essa noção, né? Mandar um salve pro Diogo Muri, aí, meu parceiro, né? Lenda Cripto, tamo junto. Diogo, cara, é um cara lendário aí no mundo das criptomoedas. Tamo junto aí, quem quiser acompanhar lá, segue o Diogo também, que é bacana pra caramba o conteúdo dele. Show. Cara, ainda partindo desse tema da análise on-chain, eu quero saber de você o seguinte: quem entendia um pouquinho mais disso, ou quem, cara, conseguia simplesmente só rastrear a carteira ali pelo Etherscan, pela BSC Scan, enfim, pelo site que for, cara, não sei, pode ter sido uma visão minha, mas esse pessoal não tentou alertar um pouco mais a respeito dos games NFTs que estavam rolando há um tempo atrás, né? Que a maioria era, tipo assim, uma pirâmide descarada, porque não tinha fundamento, você não conhecia a equipe, né? Sim. Conhecendo o seu trabalho e de outros influenciadores também, eu comecei a primeiro prestar atenção nisso. Comecei também primeiro a ver se tinha o rosto dessas pessoas no LinkedIn, se tinha alguma coisa. E eu queria saber,
cara, onde é que estava esse pessoal, ou esse pessoal estava falando e o pessoal, o público, né, não estava nem aí? Qual a sua visão sobre isso? Assim, eu penso que se a gente expandir, né, como a gente está falando das redes, né, entender os ativos, né, esses ativos de blockchain como ativos de rede, a gente tem que entender eles de uma maneira diferente. Quando a gente fala de dados de análise on-chain, eu gosto de falar, tá, que os indicadores on-chain eles estão divididos em 3 camadas. E em uma das camadas a gente observa justamente a saúde daquele ativo. Assim como a gente olha lá para o balanço financeiro de uma empresa, né, basicamente para ver se ela é saudável, se ela gera lucro, se ela não está endividada, a gente também precisa olhar para esses números dentro desses ativos de blockchain, né, de criptomoedas, de criptoativos de maneira geral, de modo que a gente entenda o que está acontecendo por ali, o que está rolando, em que momento que está aquele ativo, né? E eu gosto muito de olhar, quando a gente fala de saúde, para a saúde das redes, né? E a primeira barreira que eu, Ricardo, como analista on-chain, vejo quando eu procuro uma altcoin, por exemplo, é a dificuldade da transparência desses dados. Então, quando a gente vai buscar realmente que rede é essa, como que ela funciona, ela acaba sendo bem mais difícil da gente conseguir dados confiáveis. Óbvio, né, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente tem os dados muito mais transparentes, uma facilidade muito maior em extrair essas informações e confiar nessas informações. Porque tem um abismo de diferença entre extrair as informações e confiar que elas são verídicas, né? Quando a gente fala do balanço das empresas, justamente, muitos investidores falam isso, né? O papel aceita tudo. Independente do que tá escrito ali, a atividade pode ser completamente diferente. A blockchain não mente, né, quando a gente fala de Bitcoin. Então, isso é uma grande vantagem competitiva como ativo. Aí uma visão minha. E pesquisando altcoins, essa falta de transparência acaba realmente dificultando um pouco as coisas. Eu acredito que é interessante que as pessoas pensem nisso, né? Como rede. Né? E uma rede, para ela ser realmente descentralizada e para ser distribuída, ela precisa de muitos nós. Assim como a rede Bitcoin. Quando a gente olha para os criptoativos, o Bitcoin é sempre citado, né, como a maior criptomoeda. Isso é verdade por vários fatores, mas é a que mais tem adoção, né, no número de nós. Então, quando a gente olha isso, a gente vê uma questão também de descentralização. Então, alguns projetos de altcoin, vários desses projetos de games, daí entrando para dentro de games, eles são muito mais centralizados e vão na direção oposta do que a tecnologia blockchain direcionada para uma rede monetária, como temos o Bitcoin, se propõe, que é ser justamente transparente, facilitar a vida das pessoas no dia a dia, com fácil transações, né, tudo que a gente sabe, além de entregar mais liberdade, a gente tem um sistema monetário mais eficiente. Esse são pontos importantes. Nos games, cara, eles são bacanas porque eles podem... eu já me envolvi diretamente na indústria de games também, e acho bastante interessante, mas as pessoas precisam entender que os games, eles têm uma tendência de criar um hype muito grande e depois eles acabam morrendo, né? Se a gente olhar a história dos games, a maioria deles, a grande maioria, a esmagadora maioria, talvez 99% deles tenham morrido. E a gente nem se lembra o nome deles. São poucos os jogos que realmente duraram até hoje. E eu acredito que não seria diferente com criptomoedas. Então, não estou falando que tudo é ruim, mas é difícil a gente conseguir imaginar um cenário de o que vai prosperar no longo prazo. Então, eu acho que isso é bastante interessante da gente observar. Massa. Cara, você falando aí do longo prazo, uma das coisas que me fez entrar mais a fundo nessa parte de análise de dados foi eu estava fazendo um curso de Python e aí na hora de dar os comandos, fazer as linhas de código, é sempre os mesmos exemplos assim bestas. Eu falei, deixa eu ver um negócio que eu gosto de estudar de vez em quando, aí eu puxei os dados do próprio CoinMarketCap e do próprio Yahoo. E aí casa direitinho com o que você está falando aí a respeito do longo prazo. Quando você pede para ordenar aí, sei lá, de 2013 a 2014, as top 10 ou top 20 criptomoedas, era, cara, uma classificação X. Quando você vai para 2014 para 2015, outra. Por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a investir, falava-se muito sobre o Bitcoin Cash, que o Bitcoin Cash ia passar o Bitcoin,
E hoje em dia ele não aparece nem em top 20, top 30. Então, realmente é isso que você está falando, é analisar os dados, ver quão segura é a rede, etc. E aí a gente conversando lá em off, você falou que ia trazer uns dados para a gente. O que você trouxe aí? Não sei se você vai espelhar o computador. Cara, o que que eu tenho assim que eu posso ajudar? Eu publico, né, as análises on-chain, onde eu extraio alguns dados da blockchain, Ethereum, às vezes eu até incluo algumas outras criptos. Tenho trazido, cara, por incrível que pareça, vou falar da FTX, né? Segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, somos embaixadores da FTX. Quem não tem conta ainda, por favor, crie usando o nosso link, isso nos ajuda bastante. E também vocês acabam tendo um contato direto com a gente, porque qualquer coisa que acontecer referente a FTX, vocês podem nos procurar e a gente tem contato direto com a gente. Isso é uma vantagem, eu considero a maior vantagem, para ser sincero. Tá? Pois a gente, porque se a gente for falar dos produtos, das coisas que a gente tem lá, tem várias possibilidades, a gente pode fazer uma live só para isso, né? A gente vai acabar saindo do tema. Então, procurem ali, a gente está aí à disposição de vocês. E, cara, uma coisa que as pessoas precisam entender essa questão das redes, entendeu? O que eu gosto de trazer dos dados, e quando eu olho lá os dados on-chain, eu estou publicando sempre no Medium e também gravando no YouTube. Eu deixei os links dos dois dos meus destaques aqui. Quem quiser olhar lá. Eu gosto sempre de olhar como que as redes estão crescendo, como que elas estão desenvolvendo em número de usuários, porque a gente está na era da internet, a gente vive num mundo onde as redes sociais que a gente conhece, né, passando lá desde o Orkut, a gente está numa evolução. A gente viu o Orkut nascer, morrer, veio o Facebook, hoje a gente usou o Instagram, passamos ali pelo Snapchat, tem o Twitter aí que está rolando há muito tempo. Todas essas são redes sociais que tiveram sempre um grande crescimento e um grande número de usuários. A chave para o sucesso das redes é o seu número de usuários. Entendeu? Não é o valor dela, não é o valor de mercado dela. O valor de mercado é uma consequência, sabe? É uma consequência que quando a gente fala de uma rede monetária que entrega escassez, como é a rede Bitcoin, o valor de mercado é uma consequência do número de usuários. Ponto. Entendeu? Eu acho que isso é uma verdade absoluta que as pessoas precisam entender. Então, como é que eu faço o preço do Bitcoin subir rapidamente, tá? Uma coisa muito, muito, muito simples assim. Cara, ensine as pessoas a usar Bitcoin, né? Um dado interessante que eu tenho na rede, que é recente, que eu posso trazer para a galera, é o seguinte. Ultimamente, né, as pessoas sempre se preocuparam muito, muito, muito em relação a preço do Bitcoin, como que está indo. Cara, beleza, o preço oscila, todo mundo sabe disso. Mas a base de usuários nunca parou de crescer, tá? A gente sempre teve uma base de usuários crescente, o número de carteiras e o número de endereços na rede, isso é muito importante. O número de endereços na rede, a carteira. Mesmo se você criar uma carteira e deixar ela zerada, ela vai aparecer nesse indicador do analista on-chain. E a gente vai ver esse dado, a gente vai considerar esse dado. E esse dado só cresce. E outra informação que é extremamente interessante é em relação à descentralização. Quando a gente analisa os dados dos endereços, a gente consegue ver aonde as moedas estão. Então, aí eu consigo ver quantas baleias tem, são quantas as carteiras que têm 1.000, 10.000 moedas, são quantas as carteiras que têm uma moeda, né? Então, o que a gente vê é uma grande distribuição das moedas acontecendo agora. Houve um período de capitulação onde as baleias, né, os endereços mais ricos, com mais moedas, acumularam, mas, com o passar do tempo, esse número de baleias, né, número de carteiras com mais de 10.000 moedas vem caindo e o número de usuários com 0,1, 0,01 Bitcoin tem crescido. Então, dá para ver que os Bitcoins estão fluindo, né, para as pessoas. Eu entendo que, analisando isso e trazendo isso de uma maneira mais simples para o mundo dos investimentos, para as pessoas entenderem como que isso funciona, cara, isso é gente fazendo custo médio em Bitcoin. Isso é gente fazendo DCA, em outras palavras, né, em Bitcoin. Então, se a gente conseguir expandir essa noção de que a rede se desenvolve a partir da base de usuários e que a gente tem uma rede monetária, que é um ativo monetário, não é um ativo como uma empresa ou como um commodity, como algumas pessoas falam. É um ativo monetário. Então, ele serve como reserva de valor, assim como o dinheiro serve, isso eu acho que já se provou. Aí vai vir a pessoa falar, mas tem a oscilação do mercado. Tem, gente, mas a gente está falando aqui do crescimento da base de usuários.
É diferente. O Bitcoin vai voltar a $1 trilhão de market cap se a base de usuários subir. Ele é naturalmente escasso, né? Então, essas são informações que estão rolando em tempo real, que está acontecendo agora. Eu vejo as moedas se distribuindo, eu vejo elas saindo de mãos mais ricas e indo para carteiras menores. E, cara, é muito diferente do que acontece com o ouro, por exemplo. Olha que curioso, né? Quando a gente olha para o mercado. Historicamente, o ouro tem uma característica aí de ele costuma se centralizar, né? Porque as pessoas ricas acabam tendo a capacidade de acumular muito mais do que as pessoas pobres. E no caso do Bitcoin, a gente tem acessibilidade na compra, é muito mais fácil da gente chegar, da gente colocar a mão nesse ativo. Então, esse é outro ponto que a gente pode contribuir como usuário, expandindo a base de usuário. Então, cara, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, e às vezes eu até faço com algumas pessoas assim, cara, perguntam assim, você tem Bitcoin? Não, não tem. Não, as pessoas não têm Bitcoin. Então é o seguinte, eu vou fazer um airdrop. Eu vou mandar alguns satoshis para você e você vai passar a ter Bitcoin. Então aí eu peço para a pessoa criar uma conta na corretora, fazer a sua carteira, que é muito importante também, para a pessoa entender essa questão de custódia, né? Esse é um grande pulo do gato, né, do Bitcoin, um grande diferencial. E, cara, assim a gente vai aumentando, assim, eu vou tentando aumentar a base de usuários da rede, eu vou mostrando para as pessoas que existem problemas no dinheiro, né? A gente não questiona esses problemas, tudo isso faz parte dos fundamentos. E os dados on-chains acabam fazendo esse link, porque daí a gente olha realmente o que está rolando ali, o que está rolando nessa rede, né? Uma rede monetária, o que está rolando. A gente pode pegar esse livro contábil, abrir ele, quando a gente olha para dentro de um dos nós da rede, é isso que a gente faz como analista on-chain, né? Eles nos fornecem esses dados, e a gente cria várias interpretações. E como eu estava te dizendo, essa é apenas a primeira camada dos dados. A gente tem mais duas. Então, é muito interessante que as pessoas ganhem primeiro essa noção de saúde da rede. A rede só vai ser saudável se ela tiver muitos usuários. E se ela tiver muitos usuários ativos e que permaneçam ali por algum motivo. E isso, dentre todas as criptomoedas do mercado, só tem uma única que tem. Cara, e isso que você está falando realmente é um negócio que, do meu ponto de vista, tá, que quando eu comecei a observar mais o comportamento de baleias, pegando lá os dados da Glassnode, por exemplo, antigamente eu até me preocupava um pouquinho a mais quando o Bitcoin caía ou as outras criptos caíam, porque eu investia com a cabeça de especulador. Não quer dizer que hoje em dia eu não faça isso. Eu faço isso, seria mentira da minha parte falar que não é somente com viés de liberdade, ou de que vai ser a moeda do futuro, ou de que vai ser a reserva do valor do futuro. Eu também quero ganhar dinheiro. Isso aí, se eu não falasse isso, eu não estaria sendo sincero. Só que hoje em dia, acompanhando esses dados que você mesmo falou, cara, quando a gente pega aí as baleias, você vê quando a baleia está vendendo, quando a baleia está comprando, quando as carteiras começam a aumentar a quantidade de bitcoins, então você já começa a ver para que lado o mercado pode ir. Não é jamais antecipar, ou pode ser até antecipar, talvez, né? Que você dá um chute, você acerta ou você erra. Mas você, do meu ponto de vista, eu fico um pouco mais tranquilo, né? Por exemplo, eu estava vendo antes da Three Arrows Capital quebrar, deu problema com a Luna. E aí, cara, eu comecei a ver os dados de que o pessoal estava começando a retirar dinheiro das corretoras e dessas plataformas como BlockFi, etc. E eu comecei a ver o seguinte, pô, tem muita gente, e gente grande, começando a tirar dinheiro das corretoras. Então, cara, se eu sou um novato no negócio, se eu sou inexperiente, ou eu tô ali no mediano, né? Cara, deixa eu seguir os caras que entendem do assunto, que tem mais de 100 bitcoins, 200 bitcoins, porque para os caras terem esse tanto de bitcoin, alguma coisa eles têm de conhecimento a mais que eu não tenho. Então a gente consegue ver isso tudo que nem você falou. É a análise da rede. Exato. Esses indicadores, cara, eles acabam já sendo os indicadores de segunda camada, que a gente costuma dizer, tá? Por que segunda camada? Porque aí a gente começa a olhar um pouco mais profundamente dentro dos dados da rede. Quando a gente olha os dados da saúde da rede, a gente olha
aqueles números grandes, número de usuários, volume total de transações, sabe? São sempre números muito grandes. E aí, quando a gente começa a olhar para os endereços, a gente olha um pouco mais para dentro dos dados, né? Para dentro da rede. Então, a gente começa a entender mais movimentos dos endereços, justamente isso. Muita gente pergunta, né? Tá, Ricardo, mas para que serve, cara, os dados on-chain, né? Dá para fazer trade com isso? Porque o pessoal está acostumado a ver bandas de Bollinger, né? Fibo, médias móveis, são indicadores completamente diferentes. Eu digo, sim, é possível, né? Até agora, nessa live, você respondeu essa pergunta, dizendo, eu consigo ver onde as baleias compram e onde as baleias vendem. Então, será que seguir os movimentos das baleias não pode ser um bom indicador? Eu não vou nem falar estratégia, porque cada um monta a sua e a estratégia envolve a interpretação de vários outros indicadores e inúmeros outros indicadores. Mas será que não é justamente interessante a gente olhar o que quem realmente tem dinheiro no mercado está fazendo? Porque não adianta a gente ficar olhando as carteiras pequenas, né? As carteiras pequenas, elas fazem justamente como um oceano. Eu acho muito engraçado, né? Essas denominações que tem no mercado, porque é baleia, é camarão, é peixe, são sardinhas, né? E, cara, esse movimento de muitas pessoas fazendo DCA com um valor pequeno está se refletindo nos dados on-chain, né? A gente está vendo isso acontecer. Se isso continuar, e aí eu gosto de trazer outro ponto interessante, porque o pessoal que já entende da rede, tá? Que já nerdou um pouco em cima da rede Bitcoin, sabe o que é o halving, sabe do que a gente está falando, né? Então, as pessoas costumam falar, tem um halving, que é o evento onde o Bitcoin fica mais escasso. Só que as pessoas não conseguem entender que o halving ele não acontece de 4 em 4 anos. Ele acontece a cada bloco. E existem outros mecanismos que também removem os bitcoins da rede, que também não é apenas o halving que deixa o Bitcoin mais escasso. Pessoas comprando e acumulando deixam o Bitcoin mais escasso. Então, esse é outro dado interessante que a gente tem na rede. Número de endereços, né, que não movem suas moedas há mais de 10 anos. Esse número só cresce. As moedas vão ficando mais antigas, não são movimentadas. A gente vai observando pelas carteiras com aquelas moedas paradas. E, cara, esse é outro mecanismo. Todos os dias as pessoas colocam moedas em hold. Então, com moedas em hold, existe um outro mecanismo que tira moedas da rede. Então, aquela história da gente, existem 21 milhões de bitcoins. Em teoria, sim. Mas na prática, isso já não é uma verdade. Porque diversas moedas já estão até perdidas, né? A gente tem as carteiras do Satoshi lá, tem endereços que a gente sabe que não são movimentados há muito tempo. Tem pessoas que perdem acesso às suas chaves e esses bitcoins realmente nunca mais vão ser tocados. Então, tem vários outros mecanismos de ação humana mesmo, né? De prática mesmo, que mexem com isso. Acontece que as pessoas precisam entender também esse fator que os bitcoins não ficam mais escassos apenas de 4 em 4 anos, mas eles ficam mais escassos a cada bloco, né? A cada bloco, a cada 10 minutos em média. Então, é justamente a frase que eu gosto de usar para as pessoas, né? TikTok, next block, porque justamente passou o tempo, cara, seja para o valor do mercado que você gostaria de ter comprado, seja para... enfim, a rede, ela é basicamente um relógio, né, cara? Um relógio que vai controlando as transações e informações monetárias ali. E é muito legal a gente poder trazer um pouco dessa questão de dados on-chain, porque as pessoas precisam realmente entender e acabar com essa barreira, né? A gente falou da terceira, da segunda. Eu queria que você falasse um pouquinho da primeira e, engatando nisso, quais os sites, ferramentas que você utiliza para minerar ou trazer esses dados e fazer suas análises? Cara, assim, ó, a primeira camada, na verdade, é essa camada de saúde da consciência. Então, onde a gente vai ver os números grandes, o número de usuários, o número de transações. A segunda camada, ela é a camada que a gente olha mais para os endereços. E a terceira camada é a camada onde a gente mistura os dados on-chain com os dados do mercado. E alguns outros indicadores que também são externos, tá? Um indicador famoso pra caramba, quem já nerdou também no Bitcoin sabe do que eu estou falando, o Stock to Flow. Stock to Flow, ele não é necessariamente um indicador on-chain, mas dentro dos grupos de indicadores ele seria classificado como um indicador de terceira camada, porque ele pega dados on-chain de mineração, de escassez do Bitcoin e mistura com dados do mercado. Então, MVRV é outro exemplo disso, e esses daí são bons indicadores até para orientar trade, tá? Para a galera assim, mais avançada.
E quem tiver interesse nisso, eu publiquei um mini curso de análise on-chain, onde eu trouxe alguns indicadores do Glassnode ali. Ele é todo baseado em Glassnode, então quem quiser utilizar o Glassnode como ferramenta, ele é um pouco caro, tá? Mas ele é a melhor ferramenta que a gente tem aí disponível e a gente pode pegar o Glassnode, os dados dele, e ver até de maneira gratuita. Então, esse mini curso de análise on-chain que eu tenho ali no Medium, ele serve justamente para orientar as pessoas e principalmente os analistas, tá? Ele é um curso que eu costumo brincar com as pessoas que ele é para nerd. Ele não é para uma pessoa que está começando agora, tá? A pessoa realmente já tem que ter um conhecimento e é bastante interessante aí também para agregar e entender como que funciona a análise de dados on-chain. Outro site, cara, que eu acho bastante maravilhoso e, cara, acho genial a forma como ele compila os dados, porque na verdade ele é um agregador de dados, tá? É o The Block Crypto. Ali a gente tem alguns indicadores que a gente não tem no Glassnode. Então, ele traz até indicadores, por exemplo, de pesquisas no Google. Quantas vezes a palavra Bitcoin ou criptomoeda ou NFT está está sendo buscado dentro do Google. E esse é um indicador que, quando a gente cruza ele com os dados do preço do Bitcoin do mercado, tem algumas correlações interessantes que a gente pode ali. Cara, o The Block Crypto, ele também avança, tá? Ele traz algumas informações de DeFi, então é bastante interessante para o pessoal conhecer. O terceiro site, para finalizar, é o Look into Bitcoin. Esse aí é outro também que tem vários indicadores on-chain. Se a galera quiser também nerdar, dá para aprender bastante sobre indicadores on-chain nesse site. Eu também já publiquei lá no Medium sobre como aprender aí, onde eu uso, né, onde é que eu faço as minhas análises. Mas, basicamente, as minhas análises eu acabo utilizando um pouco dos três juntos, né? Quem já viu ali uma análise on-chain minha, tem bastante coisa do Glassnode, mas, eventualmente, eu trago até de outras fontes, tá? De vez em quando eu incluo os dados do FTT, né, da queima do FTT, porque, olha que interessante, a queima do FTT é algo que a gente pode observar on-chain acontecendo. Então, pode ser incluso no relatório de dados on-chain sem problema nenhum. Então, assim, aí esses são dados que eu tiro lá da própria FTX. Então, acaba sendo um compilado mesmo de informações. E aí, o que eu digo para as pessoas? A análise on-chain tem o seu foco no Bitcoin. Beleza, ótimo. Mas, se você tem um investimento ou tem um valor em alguma outra cripto, procure onde estão os dados on-chain desta cripto. É difícil, às vezes, falar, a altcoin X tem claramente seus dados, porque às vezes não tem, gente. Vai ser uma mentira que eu estou contando para vocês, entendeu? Não é assim que funciona a coisa. Transparência mesmo a gente só vai ter na rede Bitcoin. E hoje a Ethereum também tem alguns dados bastante transparentes, alguns indicadores não funcionam. Quem já mexeu com isso, né, quem tem um Glassnode, pode observar no próprio Glassnode. A quantidade de indicadores que existe para o Bitcoin é muito superior a qualquer outra cripto. E vale a pena realmente a gente aí aprender um pouquinho, né, principalmente para quem quer ter uma exposição de longo prazo. E também utilizar os indicadores como indicadores para trade, cara. Funciona. Eu posso te dizer por experiência, por ter skin in the game. Realmente ele funciona, a gente consegue fazer alguns trades aí baseados só com indicadores de análise on-chain. Eu já fiz e deu certo. E recomendo para todo mundo que realmente gosta, acompanha o conteúdo. Eu vou sempre publicar aqui as minhas análises on-chain, porque é algo que eu faço lá para o Lenda Cripto e eu vi que as pessoas gostam de acompanhar. Às vezes o mercado está caótico e o analista on-chain é capaz de trazer uma outra visão, de trazer outros dados, né, de às vezes chamar atenção para outros números que são indicadores que não estão tão claros assim no mercado. E não cometam o erro de achar que é uma coisa ou outra. Tá? Nunca é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. A gente pode utilizar análise on-chain, a gente pode utilizar análise gráfica. Não existe rixa, não existe rivalidade, não tem nada disso. Muita gente pergunta, é essa ou essa? Cara, usa as duas, velho. Você pode usar as duas a seu favor. Então, muitas vezes eu olho da on-chain e eu pergunto para alguém que entende mais. O Diogo, que teve na live aqui, eu pergunto, cara, o que você está vendo aí de análise técnica que eu não estou vendo? Porque ele tem mais experiência que eu, entendeu? E o mesmo acontece na questão dos dados on-chain. Então, uma coisa complementa a outra. Acho que é importante deixar isso para a galera, porque vale a pena também quem está no mercado, quem está exposto, ter essa noção. Não, nunca vai ser uma coisa ou outra. Não tem por que ser. Concordo 100%.
principalmente na parte de usa uma e outra, né? O pessoal Claro, sempre fica na rixa e, cara, isso aí não tem o menor sentido, pelo menos na minha cabeça, na sua também não. Mas o ser humano é um bicho complicado, vamos por assim. E, cara, eu sou um eterno curioso. E a gente falou de análise on-chain, a gente falou das 3 etapas, camadas, a gente falou um pouquinho do bear market aí. Só que eu quero saber de você, cara, como você entrou nesse mercado, o que que você fazia, o que que você faz, e obviamente, como é que tá as suas posições? É 100% em Bitcoin, é 50 em Bitcoin, 50 em Ethereum, como é que é aí? Me conta um pouquinho sobre você. cara, eu originalmente eu sou um profissional de eventos. Eu tenho uma promotora de eventos e uma aqui na minha cidade, que é Porto Alegre. Estamos aí prestes a inaugurar um evento, a Feira Construção, uma feira da indústria da construção civil. E a minha história com o Bitcoin, cara, a grande realidade é que eu sempre fui um grande nerd, tá? A verdade é essa. Então, a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre Bitcoin na minha vida é um cara chamado Daniel Fraga, tá? Até hoje eu tenho muito orgulho disso. Eu sou amigo dele no Facebook até hoje, na página dele, enquanto ele realmente era o cara que controlava lá a página dele. Então, as primeiras vezes que eu ouvi alguém falar de Bitcoin na vida foi o Daniel Fraga. Isso, cara, foi meados lá de 2013, talvez, um pouco antes, eu não me recordo exatamente o ano. Comecei a participar do mercado nessa época? Logicamente, não, né? Porque a gente hoje vive numa viraram hoje do que as criptomoedas se transformaram hoje. Que deu uma travada aí, né? Aí, Voltou? Tá de voltou boa? agora. Não, cara, eu tava falando o Tá, tô seguinte, te que aquela. ouvindo. Ih, caiu de novo. Rapaz, foi só falar em Daniel Fraga que o negócio desconecta. A luz pipoca. Ave Maria. Vamos esperar ele conectar de novo aí. Chama ele pra conectar de novo. Cadê o homem? Uai, tá vendo? Não tá conseguindo participar. Aí voltou. Tá me Voltou, voltou. ouvindo? Sim, 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 tudo certo. Cara, Foi o só que eu falar tava de Daniel Fraga que mesmo a live cai, erro da live, cara. a luz pisca. É doido, né? É louco, né? Pô. Ah, e É você uma tá coisa falando que você louca. conheceu ele, né? Sim. Bitcoin é por meio dele. E, obviamente, assim como todo mundo, não entrou nessa época. E aí? Cara, a gente não entra naquela época por quê, né? A experiência de usuário era completamente diferente do que é hoje, da realidade que a gente tem hoje dentro das criptos, né? Então, assim, hoje a gente tem as corretoras, a gente tem a FTX, a gente tem, cara, N maneiras diferentes de acessar o mercado. Naquela época era muito diferente. E, assim, a minha preocupação, na verdade, não era nem
como comprar os bitcoins, porque, cara, isso o Daniel fazia vídeo no YouTube, ele ensinava, ainda tem esses vídeos ó, no canal dele. E, cara, naquela época, simplesmente eu me preocupava em como vender esses bitcoins depois, entendeu? Eu pensava, cara, o que, que eu vou fazer com isso depois? Entendeu? Provavelmente, inclusive, provavelmente, se eu tivesse comprado naquela época, eu jamais teria, talvez, Segurado. realizado. Talvez eu tivesse já vendido, ou talvez perdido, simplesmente esquecido desse negócio. E aí, quando a gente começa a ver os primeiros movimentos do mercado, e eu começo a ver ali algumas coisas que acontecem, eu decidi participar do mercado muitos anos depois. E, cara, hoje a minha exposição para criptomoedas, tá? Eu sou um cara que eu acessei o mercado justamente por entender a questão filosófica, né, do Bitcoin, o que o Satoshi estava fazendo. Então, isso para mim é importante, isso para mim é importante até hoje, o que o Satoshi Nakamoto estava fazendo, por que, que ele fez esse trabalho todo, com qual objetivo ele teve esse trabalho. Então, a partir daí, né, a partir dessa ideia dele, né, eu tive um entendimento realmente do que estava acontecendo. Óbvio que levei muitos anos para entender, né, problemas do sistema monetário, por que, que existe inflação, por que, que existe juros, né, por que, que a moeda fiat sempre dá algum problema no final das contas, né? Por que, que antes a gente usava ouro, né? Quais eram as vantagens e desvantagens do ouro? E a gente começa a se fazer essas perguntas e a gente acaba concluindo que realmente, quando a gente pensa em ativo monetário, hoje o Bitcoin é o ativo mais avançado que temos nessa direção. Então, isso fechou muito com os princípios que eu imaginava na época, que eu imagino até hoje. E hoje a gente está num ano eleitoral aí no Brasil, a gente sabe, o Brasil inteiro está dividido. As pessoas estão trocando tiro nas ruas, cara, por causa de políticos. Para mim, isso é uma insanidade. E eu vejo que, na verdade, cada vez que a gente faz um airdrop, cada vez que a gente faz a pessoa abrir a conta na corretora, cada vez que a gente faz a pessoa participar de alguma forma desta rede monetária que a gente se propõe, a gente está tirando as pessoas de um sistema basicamente tirânico, né? E quando eu digo que é um sistema tirânico, justamente porque ele empobrece a todos, né? Além de cobrar impostos, além de... É um sistema de uso forçado, né? O sistema fiduciário. Então, isso é algo que que eu enxerguei lá atrás, e é uma mensagem que eu vejo que as pessoas hoje em dia não se questionam tanto. E hoje o ecossistema é muito diferente. Se para hoje uma pessoa comprar Bitcoin é muito fácil, né? E várias outras criptomoedas. Respondendo a pergunta sobre a exposição, cara, eu acredito muito nesse propósito do BTC. E tem uma pergunta muito importante que eu sempre faço, né? Quando eu vou adicionar alguma coisa no meu portfólio, porque meu portfólio é composto de vários ativos diferentes. Então, eu tenho altcoins, eu tenho stablecoins, isso é normal, né? A gente ter essa diversificação. Eu escrevi lá atrás a teoria do baú do tesouro, né? Para as pessoas que querem começar no mercado, entender como é que funciona. Um baú do tesouro deve estar repleto de ouro, né? E o ouro digital, né? O ouro no mundo das criptomoedas é o Bitcoin. A gente deve também ter outros metais preciosos, prata, cobre, joias e gemas. Joias e gemas seriam as altcoins, né? Prata, talvez o Ethereum aí. E tudo é uma questão de proporcionalidade. Então, é muito difícil responder agora como é que está a diversificação do meu portfólio, porque tem realmente. Eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho várias outras gemas ali dentro dessa lógica do baú do tesouro para criptomoedas. Essa foi uma maneira simples que eu achei de trazer para as pessoas como eu penso e como que eu imagino que essa diversificação deve acontecer numa carteira de cripto. Tá? Mas eu também entendo que não vale a pena a gente também ter 100% da nossa exposição em criptomoedas. Isso pensando como investidor. Tá? E acho que quando a pessoa vai participar do mercado financeiro, porque com o ecossistema de corretoras da forma que ele é hoje, criptomoedas também é o mercado financeiro. Então, a pessoa precisa ter uma noção de, ok, eu quero participar de criptomoedas. Cara, coloque uma boa parte do seu portfólio. Não coloque uma pequena parte do seu portfólio, sabe? Participe pequeno, tenha outros ativos também, entendeu? Tenha empresas, tenha talvez títulos do governo, sabe? Coisas que lhe dão segurança, sabe? Porque o mundo de criptomoedas ele é volátil. Se você não estiver preparado para viver com a volatilidade, e a maior parte das pessoas não está, isso eu digo já por experiência, pelos alunos, pelas pessoas que fazem consultoria, pelas pessoas, pela forma como o mercado se comporta, né?
As pessoas não suportam a volatilidade como ela é no mundo de criptomoedas. Então, diversifique o seu portfólio ao máximo possível e aplique essa diversificação na sua vida e na sua carteira de criptomoedas também, né? É óbvio que eu vou repetir que Bitcoin, na minha humilde opinião, é o ativo mais seguro de todos. Agora, se você quer ter lá aquele ganho de 1000% de repente em algum outro projeto, você vai precisar se expor a alguma dessas gemas, alguma dessas altcoins, né? Qual é, Ricardo, altcoin que vai dar 1000%? Cara, a mesma máxima que funciona para o Bitcoin funciona para altcoins. Faça a sua própria pesquisa, né? Procure pelos fundamentos. Eu tenho publicado no Medium lá também para ajudar as pessoas um guia de como pesquisar novos projetos de criptomoedas. São as perguntas que eu faço para mim quando eu vou entrar em algum projeto, quando eu me interesso por algum projeto, quando alguém me fala que um projeto é interessante. Porque, cara, sendo bem simplista, sendo bem direto, eu gosto de simplificar as coisas nesse negócio de opinião que é assim, Bitcoin resolve, o sistema monetário resolve dinheiro. Ponto final. Ok. E esse outro projeto? Ele faz o quê? Ah, ele resolve dinheiro. Tá, mas só um pouquinho. O Bitcoin já faz isso. Já tem usuários. Então a gente tem que migrar. Tem que pegar todos os usuários do Bitcoin e trazer para o seu sistema. Porque daí o desafio é muito maior. Entendeu? E o Bitcoin já tem um desafio de ganhar usuários muito grande. Então, essa pivotagem vale a pena? Talvez não. Né? Então é uma questão simples aí que eu costumo levantar na questão da diversificação. Cara, se a pessoa quer começar, não começa comprando um NFT, sabe? Começa comprando um pouquinho de Bitcoin. Pensa nessa lógica de DCA aí que é só ter paciência que é muito difícil dar errado. Massa, massa. Gostei dessa sua ideia de que, beleza, a gente já tem um Bitcoin, essa outra moeda, esse outro token realmente faz o quê, né? Realmente é uma pergunta básica, simples, mas que realmente, se você para analisar, faz total sentido. E você pode excluir aí 90% das moedas que estão no mercado. Fácil, fácil, fácil. Só com essa pergunta, entendeu? Só com essa pergunta. Então, é algo às vezes que as pessoas não pesquisam e não fazem, talvez. É que assim, as pessoas talvez não tenham essa noção de rede, né? De ativo, como que realmente é. E o nosso objetivo é justamente, o meu objetivo é tentar simplificar isso, trazer essa visão para as pessoas. Eu tenho bastante coisa publicada lá no Medium, então, assim, tem coisas que são, cara, é incrível isso, tem coisas que são antigas, mas parece que estão sempre atuais, porque o assunto sempre volta, entendeu? Então, agora a gente conversando aqui, quantas vezes eu lembrei, cara, nossa, tenho isso publicado lá, isso foi publicado lá atrás, entendeu? E continua e está valendo. E é interessante que as pessoas entendam que o mundo de criptomoedas evolui, né? Mas ele também ainda tem um desafio muito grande no que diz respeito ao próprio Bitcoin. Então a gente não pode simplesmente imaginar que outro projeto vai vir, vai engolir, vai acabar e é assim, não. Calma, entendeu? Entenda o mercado. Entenda como é que esse xadrez funciona, entendeu? É muito difícil a gente cair já no tabuleiro e sabe, sair posicionando da melhor forma. Então, olhe de cima, converse com as pessoas, sabe? Entenda o que tá, faça a sua própria pesquisa. Conte conosco, né? Que a gente está aí também para auxiliar as pessoas. É por isso que a gente publica conteúdo. É por isso que a gente está lá com a FTX, porque, cara, é muito bom você falar para a pessoa assim, cara, eu trabalho com cripto, né? E a pessoa fala, pode ser então aquele negócio de pirâmide, né? Golpe. Eles Cara, 10% ao mês lá, né? eu digo, cara, na realidade não é bem assim, entendeu? Tem essa empresa aqui, ó, que a gente já começa a falar da corretora, a gente já começa a falar de um outro ecossistema que é muito maior, que as pessoas não fazem nem noção. Inclusive, eu quero deixar um dado, agora me recordei de uma coisa, cara. Pix fez 1 ano há pouco tempo atrás, né? E aí saiu a publicação, foi do próprio Banco Central, dizendo que o Pix em 1 ano havia movimentado, né, desde a sua criação, movimentou 7,3 trilhões de reais, né, na nossa economia com o sistema. Legal. Eu fiquei pensando, quanto que o Bitcoin será que já movimentou desde que ele foi criado, né? E aí eu fui olhar o dado, cara. E eu fiquei totalmente impressionado, porque a rede Bitcoin já movimentou, convertido para reais, né, mais de 450 trilhões. Então, é um número, cara, que é assustador e as pessoas não fazem ideia do tamanho que a rede já é. E quando a gente compara ela com os outros ativos, ela tem muito mais a ganhar ainda. Isso em market cap. E quando a gente compara ela em base de usuários com outras redes, ela também tem muito a ganhar. Então, são formas diferentes da gente analisar, né? Então a rede já funciona muito bem.
né? Quando a gente vê um valor de 450 trilhões de total acumulado de todas as transações da rede Bitcoin, cara, esse sistema está praticamente consolidado, entendeu? O que cabe a nós é aumentar a base de usuários. Basicamente é isso, sabe? Massa. Mano, estamos encaminhando aí pro final da live, antes que o Instagram derrube a gente. Eu só não Primeiramente. falando, Hã? só não falar no Daniel, que eu acho que vai dar boa. É. Cara, primeiramente queria agradecer aí pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vida corrida, eu sei como é que é. Muito obrigado mesmo por ter separado um tempinho na sua agenda aí para a gente trocar ideia, ensinar o pessoal e me ensinar também. Eu sou iniciante aí nessa parte de análise de dados. Foi muito gratificante para mim esse nosso papo. E, cara, deixa suas redes aí, deixa seus links, fala do seu curso, fica à vontade aí. Cara, assim, eu já citei várias vezes aqui, né? Eu deixo nos destaques ali as duas redes que eu mais publico. Então, lá no Medium é onde tem as publicações, onde eu boto as também. Tem publicações lá que são para pessoas iniciantes, como eu falei, tem um mini curso de análise on-chain. Quem gosta de análise de dados, quem quer conhecer os indicadores on-chain, tá lá, tá destacado no perfil, mini curso de análise on-chain. Ele é extenso, mas ele é um material que realmente vai ajudar a pessoa se a pessoa quiser ir nessa direção. Tá? Tem que querer ir nessa direção. Já vou deixar isso avisado, não é para todo mundo, entendeu? Realmente não é um material que é para todo mundo. São pessoas que querem se aprofundar e querem entender um pouquinho melhor. Cara, basicamente é Medium, YouTube, e hoje a gente trabalha lá dentro do Lenda Cripto, né? O meu parceiro Diogo, então o Diogo traz mais um operacional mesmo, trade, de novidades no cripto, e eu tô lá dando essa base de fundamentos. Gravei lá para o Lenda Cripto, disponibilizei no YouTube, tá? Tanto o Medium quanto o YouTube estão nos meus destaques aqui. O curso da série Fundamentos, tá? Esse era um curso que era dos alunos, tá? Foi dos alunos no ano anterior do Lenda Cripto e agora eu estou trazendo ele para o YouTube. Ainda tem algumas aulas para entrar ali, então o pessoal ainda vai ter novidades ali, onde eu estou falando da criptografia, do início da internet, essa noção de rede que eu falei aqui, de uma maneira muito mais explicada, com vários outros tópicos. Então tá tudo aqui no meu destaque. Lá também tem as análises no YouTube, né? Quando eu faço uma análise ontem eu publico lá, explicando os indicadores que eu usei, mostrando e trazendo. E, cara, basicamente é isso, né? YouTube Medium. Acabo publicando um pouco das análises on-chain aqui no Instagram, porque realmente acho que não fecha muito com a rede, é um público bem diferente que a gente tem aqui. E, cara, é isso, velho. Muito obrigado pelo convite da gente marcar. Se quiser aí, a gente pode estar marcando lives aí, fazendo esse assunto. Gosto bastante de a gente falar dessa questão de fundamentos. Estou trabalhando nessa série de fundamentos ainda, né? Tem coisas que ainda vão vir lá, que ainda vão para o YouTube gratuita, mas o material que já tem hoje lá já é bastante interessante, já vai dar uma base bem legal para a galera, velho. Muito obrigado aí pela oportunidade também. Tamo junto, né? Pessoal, a gente já falou, mas criem conta na FTX, utilizem os nossos links, vocês vão estar aí no nosso vão cair lá no nosso suporte, é bacana pra caramba. A equipe da FTX pode falar, está lá no grupo deles, o pessoal está lá o dia inteiro falando, sempre tem coisa acontecendo. E sempre tiver uma novidade da corretora, vocês também vão saber em primeira mão, porque vocês vão saber diretamente da gente. Então, isso é uma dica aí boa que eu posso dar para quem já está no mercado, para quem está aí, principalmente em corretora que teve problema para, como é que é? Tirar Pra dinheiro. sacar, né? Isso aí foi bem complicado, cara. Isso aí é melhor nem comentar, pode ser que caia a live de novo. Verdade, verdade. Valeu, mano. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, valeu.